Bom dia. Amanhã, 10 horas, teremos nosso culto mensal de ação de graças, juntamente com a homenagem ao Dia das Mães. Tá bom? Então, todos convidados. Quem puder vir presencialmente e quem não puder vai ser transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. Tá bom? Hoje estaremos aqui o dia inteiro se preparando espiritualmente para o culto de amanhã e, ao mesmo tempo, fazendo o melhor possível para deixar tudo bonito, tudo agradável, para contaminar esse ambiente de luz, de amor, de compaixão, de tolerância, de amizade, sinceridade, tudo isso, tá bom? Ensinamento não. Comentários do reverendo Minoru Nakahashi sobre os Salmos de Meishu Sama da Agricultura da Grande Natureza, publicado no livro Mistério da Grande Natureza, editora Lux Orens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Confiança em Deus. Não poderia jamais ter Deus deixado sem alimentos o ser humano, fruto do seu infinito amor. Se fosse ao contrário, Deus nos teria deixado órfãos. Acontece que, segundo a história da criação, Ele colocou primeiro na terra os alimentos, os vegetais, os frutos, as sementes, só depois o homem. É interessante também observar que no início havia pouquíssima gente no mundo, então a quantidade de alimentos era menor. Sabe-se, por exemplo, que uma espiga de arroz, que hoje produz mais de 200 grãos, em tempos remotos somente continha no máximo de 5 a 10. Então, dá para concluir que, de acordo com o aumento dos habitantes sobre a Terra, a produção de alimentos foi se desenvolvendo e acompanhando o crescimento da humanidade. Portanto, daqui para o futuro não será diferente. A grande natureza acompanhará o aumento da população e, se os seres humanos tiverem bom senso, nunca vai faltar nada a ninguém, pois Deus é o supremo provedor de tudo. A escassez é sempre consequência da desarmonia entre a vontade divina e o pensamento do ser humano. A base de tudo, então, é a fé irrestrita no poder de Deus. Como poderá o Criador permitir que seus filhos sofram privações, se até os pais carnais se preocupam com o bem-estar de sua prole? Não tem sentido algum ideias que contrariem a lógica divina. Então, é como se você falasse assim, mãe, pai, não vai cuidar do filho, não vai deixar morrer de fome, não vai dar nada para comer. Mas se pai e mãe tem essa preocupação, imagina Deus, que é o Criador Supremo, né? A não ser, Ele fala, que o nosso sono esteja em desarmonia com o divino. Quando a gente está fazendo tudo como a gente quer, tudo sem nenhuma preocupação se está agradando a Deus ou não, se está fazendo certo ou não, fazendo de qualquer jeito, se ficar bom, ficou, se não ficar, não ficou, se der certo, deu, se não der, não deu. Não tem essa preocupação de se aprimorar, de ser melhor, de evoluir. Aí vai contra a vontade de Deus. Deus quer que o ser humano evolua. É como os seus filhos. Amanhã é dia das mães, né? O que a mãe quer que o filho seja?
boa pessoa, que seja honesto, seja trabalhador, que seja bem-humorado, se possível, né? Que seja respeitoso, obediente, né? Que você fala para ele o que é melhor ele fazer e ele faça aquilo que você está dizendo que é melhor ele fazer. Qual o pai e a mãe que não ia ficar super feliz de ver o filho obedecendo, de você orientar, olha, estuda, que é bom, o seu filho falar, vou fazer, o senhor está falando, vem cá ajudar a mamãe a lavar a louça. Ah, vem, pode deixar, mamãe, eu lavo, pode ir, já sei lavar. Ou você não precisa nem pedir, ele vai, quando você vê, fala, olha, fez, olha, está fazendo aquilo. Quem é pai, mãe, que não ia ficar feliz da vida? Vendo que seu filho achou uma coisa numa carteira na rua e falou, ai mamãe, tem que procurar o dono para devolver. Se você vê que seu filho é honesto, você vai ficar feliz. Então o que a gente precisa é o quê? Alegrar o coração de Deus. Porque a gente já não é criança, né? Pelo menos fisicamente. Já estamos velhinhos, né? Meia idade, vamos dizer, né? Um pouquinho mais. Já passou um pouco da metade, acredito. A não ser que a gente vá até os 120, 130. Senão já passou do meio. Então, do mesmo jeito que a gente quer o bem das pessoas que a gente ama, Deus, Ele quer, só que a vontade dele é muito maior do que de um pai e de uma mãe. O amor dele é infinito, né? Infinito. Então, procurar saber o que ele quer, que não é difícil saber, né? Está escrito que ele quer, como que ele quer que a gente faça, está tudo escrito. Então procurar fazer, ele vai ficar tão feliz. Sua mãe fica muito feliz, seu pai fica muito feliz com você, chega no Natal, você não precisa pedir nada. Eles vão fazer o maior esforço para te dar o melhor que eles podem, dentro da condição dele. Mas Deus tem condição infinita. Ele vai te dar o melhor. Não vai faltar nada, se a gente estiver fazendo a vontade dele. Esse que é o ponto. Você está fazendo a vontade dele, nada te falta. Se você não está, começa a faltar. Você está em desarmonia com a vontade de Deus. Isso que é falado, né? Ainda é cedo. Falar um pouquinho do Salmo de hoje. Salmo de hoje, estou lembrando de ontem à noite. Ontem à noite estava falando sobre isso, na oração de ontem. A oração vespertina, né? Milagre algum enxergarão os imersos na cegueira. Não enxerga milagre quem está cego. A pessoa está imerso na cegueira. Como que vai enxergar milagre? Na verdade não está enxergando nada. Olho fechado, né? Aquilo que eu estava falando ontem à tarde. Não consegue distinguir, como diz o Salmo de hoje, uma pedra de uma pérola. Tudo é pedra. Não vê diferença, né? Não vê diferença bem e mal. Não tem menor preocupação se as suas ações estão beneficiando ou prejudicando o mundo, né? E não é só assim, como ele fala, não enxerga nem os milagres, não enxerga o que está fazendo. Às vezes a gente está fazendo coisa muito boa, mas não vê, não enxerga.
Muitas vezes ao contrário, fala assim, eu sou tão ruim, porque a pessoa não acredita em si mesmo, não confia em si mesmo, tem uma imagem de si mesmo muito negativa, se põe para baixo, né? A pessoa se desmerece. Ao teu ensinamento de Meshama chama autodepreciação. Você se deprecia. Por quê? Por quê, né? Você vê que está fazendo errado, corrige. Errar é humano. Então corrige. O ser humano erra mesmo. Mas a gente viver de um jeito que procura corrigir aquilo que a gente está enxergando que está errado. O problema é que não enxerga. Nem certo, nem errado. Como que a gente faz para sair desse lamaçal, dessa escuridão e começar a enxergar? Qual é o motivo que causa essa cegueira? São as famigeradas nuvens espirituais e toxinas do corpo físico. Isso que causa cegueira. Então, se isso causa cegueira, o que causa? Por que a gente tem toxina no corpo? E por que a gente tem nuvem no espírito? Porque a gente põe dentro do corpo toxina. Onde tem essa toxina? Está na comida, está no ar, está na água, está nos medicamentos. Toxina que você colocou, que estava na comida, no ar, na água. Deus, acho que já sabia, fez um corpo físico que quando você põe essas toxinas dentro, ele joga para fora. Ele joga fora. Então, o corpo físico gera, geralmente, febre, mal-estar, dor, e depois pode vir diarreia, vômito, furúnculo, alguma coisa que vai eliminar essa toxina. Ele mesmo se limpa dessas toxinas. Isso é uma sabedoria que Meixo Sama trouxe. Uma novidade. Ninguém nunca tinha falado isso. Hoje em dia já se fala isso. A própria medicina já fala sobre isso. Mas, além disso, ele fala sobre o desentendimento que a pessoa tem desse processo. Então não sabe. Aí quando sente esse mal-estar, que nada mais é do que uma limpeza do corpo, toma remédio. E o remédio, além de ser uma toxina muito forte, um veneno na realidade, se você pegar uma caixa de remédio, em vez de tomar um comprimido, tomar todos ao mesmo tempo junto, você provavelmente vai morrer. O corpo não aguenta uma dose tão cavalar de veneno. Morre, dá uma intoxicação tão ruim, você morre. Esse veneno paralisa esse processo de limpeza do corpo físico. Então a toxina não sai, além disso você colocou mais uma para dentro do corpo. E aí você começa a ter problemas, inclusive de cerebral, e você já não tem mais comando sobre sua razão e sua emoção. Você começa a agir irracionalmente. Você começa a ter uma tendência para fazer maldades, porque o espírito secundário começa a vir nessa região de comando e começa a manipular tudo. E você fica negativo,
Começa a ver defeito em tudo, reclamar de tudo, tudo é ruim, o mundo é ruim. Só a gente que não, né? O resto é tudo ruim. E fica assim. E o pior de tudo ainda é que toda essa toxina se transforma espiritualmente no nosso espírito em nuvens espirituais que fazem com que o nosso espírito decaia das camadas do mundo espiritual para locais onde tem mais doença, pobreza, conflito, mais sofrimento. Então, aquilo que acontece no corpo reflete no espírito. Toda essa sabedoria Meixo Sama trouxe para quê? Para que a gente pare de envenenar o corpo e ainda por cima a gente fala, mas e as nuvens? Como eu vou eliminar? Ele deu, jorei para eliminar a nuvem. Explicou aquilo que todo mundo já sabia há milhares de anos, que a prática do bem também elimina nuvens. E explicou que também o seu sofrimento elimina nuvens. Então tem várias formas que o nosso espírito se utiliza para eliminar essas nuvens. Então a vontade de Deus é que a gente elimine o máximo possível de nuvens e de toxinas para que a gente tire da frente a cegueira. Então o que precisa saber, mais importante de tudo, é essa pequena coisa que foi falada em 5 minutos agora. Porque isso vai modificar a sua vida. E você vai começar a enxergar seus próprios erros. E aí sim você vai conseguir modificar. Vai conseguir se modificar. Você vai evoluir. Você vai tomar decisões muito mais assertivas. E vai ter um futuro muito mais glorioso. Vale a pena, né? E você vai começar a fazer, simplesmente fazendo o que está Meixo Sama dizendo para fazer, você vai estar fazendo a vontade do Pai e vai receber tanta proteção, tanta ajuda. Deus vai ficar tão feliz, Ele vai fazer tudo por você. Tá bom? Amanhã, então, 10 horas da manhã, nosso culto mensal de ação de graças, em homenagem ao Dia das Mães. Até amanhã, se Deus quiser.